Fala galera, tudo bem? Bom, nessa terceira videoaula dessa semana, nós vamos ver a última medida, a medida de massa, ok? Assim como as outras medidas que vimos em videoaulas anteriores, a de comprimento e a de capacidade, a medida de massa também possui 7 unidades, tendo uma padrão, é a unidade que a gente conhece como grama e é representada por esse Gzinho minúsculo, ok? Todas essas 7 unidades possuem também siglas que as representam. São as siglas que são utilizadas aí no nosso dia a dia, para evitar da gente escrever essas palavras bem grandes, ok? Bom, como a grama é a nossa unidade padrão quando a gente fala de medida de massa, todas as outras unidades terão como referência a grama, ok? Então, quando eu citar cada uma dessas unidades, eu aqui coloquei o valor que representa grama naquela unidade. Tranquilo? Bom, a primeira de todas e a maior unidade quando a gente fala de massa é quilograma, representada pelas siglas kg, e 1 quilograma representa 1000 gramas. Tranquilo? A próxima maior unidade de massa é o hectograma, representado pela sigla Hg, e 1 hectograma representam 100 gramas. Tranquilo? Decagrama é a próxima unidade de medida, representada pelo DAG, e 1 decagrama representa 10 gramas, ok? Aqui agora nós temos a unidade padrão, que é a unidade grama, representada por um Gzinho, e todas essas unidades, acima da unidade grama, são maiores do que ela. Todas essas unidades abaixo de grama são menores do que ela. Por isso, a gente está representando aqui, com números com vírgula, 0, alguma coisa. Quer dizer que todas essas 3 unidades aqui embaixo são menores do que 1 grama. Tranquilo? Então, vamos lá. Decigrama, que é representada pela sigla DG, e 1 decigrama representa 0,1 grama. Quer dizer que ele é bem menor, essa unidade de medida é bem menor do que grama, ok? Depois do decigrama, nós temos o centigrama, representado pela sigla CG, e 1 centigrama é igual a 0,01 grama. Tranquilo? Por último, a menor unidade de todas quando a gente fala de massa é a famosa miligrama, mg, ok? 1 miligrama representa 0,001 grama. Tudo bem? Tranquilinho? Galera, essa unidade aqui, miligrama, a gente vê bastante em receitas, ok? Quando a gente pega sacos aí, por exemplo, um saco de arroz, um saco de feijão. Bom, eles recebem quilograma. Agora, uma receita quando precisa obter uma pequena parte daquele saquinho de arroz ou uma pequena parte de um saco de feijão. Bom, aí é utilizado o miligrama, tá? Que é a menor unidade de medida de massa. Tranquilinho? Vou montar uma tabelinha aqui para a gente entender e comparar as tabelas que nós já vimos, ok? Bom, galerinha, aqui agora está a tabela das unidades de medida da massa. Tranquilo? Bom, como visto anteriormente, aqui estão 7 unidades e essa central é a unidade padrão, é grama, ok? Todas as unidades à esquerda da grama são maiores. Todas as unidades à direita de grama são menores, beleza? Galera, como preencher essa tabelinha? Por exemplo, se eu quisesse preencher essa tabela com um número, primeiro exemplo, com o número 1,27 gramas. Como eu iria preencher essa tabela? Simples. O 1 antes da vírgula representa a parte inteira. Então, ele vai estar aqui, na unidade grama, ok? Então, na casa da grama, a gente vai colocar 1, e os outros dígitos, 1 em cada casa. 2 aqui e 7 aqui. Beleza? Um segundo exemplo. Se eu quiser escrever o número 0,138 hectograma, vou apagar aqui esse exemplo para a gente poder utilizar a mesma tabela. Bom, o 0, ele é um dígito. Ele não representa uma unidade de hectograma, pois ele é o 0, alguma coisa. Ele não chegou a ter uma unidade, ok? Mas ele precisa ser escrito na tabela. Então, como eu iria escrever esse número nessa tabela aqui? Simples.
o 0, vai ficar na parte do hectograma, e depois cada dígito em uma casa diferente. 1, 3, 8. Beleza? Um último exemplo, terceiro exemplo, para a gente finalizar e ir para a transformação. O número 27,31 decagramas. Ok? Vou apagar o número na tabela para a gente utilizar ela mesma. Vamos lá. O número 27, ele precisa estar nessa unidade, decagrama, nessa casinha aqui, ok? Mas cada casa só pode compor um dígito. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Como anteriormente, o 7, vai ficar aqui, o 2 vai ficar à esquerda, beleza? Simbolizando que existe o número 27 e ele está aqui, ó, no decagrama, ok? O 31 vai ficar à direita da vírgula, à direita dessa unidade. Tranquilinho? Fácil, fácil, correto? Então, deixa eu apagar aqui. Para a gente agora transformar uma unidade da outra. Galera, assim como as tabelas que vimos anteriormente, à medida que eu ando para a direita, eu multiplico por 10, ok? E à medida que eu ando para a esquerda, eu divido por 10. A gente já viu isso aqui, tranquilo? Então, para a gente transformar um número de uma unidade para qualquer outra, a gente possui dois métodos, ok? O primeiro método é utilizando esse sistema de divisão por 10 e multiplicação. O segundo método, ele vai utilizar apenas a movimentação da vírgula. Apenas isso, a movimentação da vírgula, ok? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a gente. Galera, esse processo a gente já fez anteriormente. O processo é o mesmo, ok? O que eu andar na tabela, a vírgula vai fazer igual. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. Eu tenho o número 1,3 gramas e eu quero transformar esse número, eu quero passar esse número para centigrama. Tranquilo? Bom, primeiro de tudo a gente precisa enxergar a vírgula do número. A gente consegue enxergar porque esse número já vem com vírgula. A gente não precisa identificar onde ela está. Bom, agora olhando para a tabela. De grama para centigrama, quantas casas eu vou andar? 1, 2. Beleza? Então, a vírgula vai fazer a mesma coisa. Ela vai andar 2 casas para a direita. Tranquilo? Vou reescrever esse número aqui, ó. Vou colocar aqui com uma outra cor para a gente não se confundir. Reescrevendo esse número. 1,3. Essa vírgula vai andar 2 casas. 1, 2. Ela sai daqui e vem aqui para o final. Tranquilo? O que eu faço com esses espaços vazios? A gente preenche com 0. Tranquilo? Então, o número 1,3 gramas representam a mesma coisa do que 130,0 centigrama. A gente aqui, galera, pode escrever 130,0 ou, como a gente já viu, esse número é igual a apenas 130 centigramas. Beleza? Acabamos de transformar. Esse é o resultado em grama e essa mesma quantidade representa esse resultado em centigrama. Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar para não confundir a gente. Vamos lá. Segundo exemplo. Eu quero transformar 0,12 decigramas. Quero transformar em hectograma. Beleza? Primeiro de tudo, a gente precisa enxergar a vírgula. O número já tem a vírgula. Não preciso deixá-la visível, porque ela já está aqui, ok? O que a gente vai ter que fazer agora é analisar na tabela quantas casas eu ando. Bom, eu tô aqui, ó, decigrama, e eu quero para hectograma. Então, quantas casinhas eu vou andar? 1, 2, 3. Beleza? Tô andando 3 casinhas para trás, para a esquerda. Ou seja, a vírgula desse número vai fazer o mesmo movimento. Vou escrever o número aqui, ó, 0,12. E agora vamos fazer a simulação dessa vírgula andando. 1 casa, 2 casas, 3 casas. A vírgula agora tem que vir para cá.
Ela se moveu, saiu de onde estava e veio para cá. O que eu faço com os espaços vazios? Simples. É só preencher com 0. Tranquilo? Esse último 0 aqui antes da vírgula, ele existe para não deixar a vírgula sozinha. Deixa eu apagar aqui, ó. Esse último 0, ele existe para não deixar a vírgula sozinha. Então, a gente coloca o 0 aqui para deixar esse número bonitinho. Tranquilo? Ou seja, esse número, 0,12 decigramas, representa em hectograma 0,00012. Ok? Lembrando que é necessário colocar a unidade de medida aqui no final. Quer dizer que essa quantidade em decigramas é a mesma coisa que essa quantidade em hectograma. Tranquilo? Vou fazer um último exemplo para a gente finalizar essa transformação. Ok? Bom, esse meu terceiro exemplo aqui agora será o número 532. Eu tenho 532 miligrama. Estou escolhendo aleatoriamente aqui, ó. O número também é a unidade. E eu quero transformar esse número, beleza? Transformar esse número em miligrama em um número para centigrama. Ok? Fácil assim. Galera, primeiro de tudo, a vírgula tá visível? A gente consegue enxergar a vírgula aqui? Não. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a vírgula no número. A gente não vai mudar a quantidade, ok? A gente só vai acrescentar uma vírgula que já existe, mas às vezes ela fica invisível. Esse número com a vírgula é 532,0. Tudo bem? Acrescentamos a vírgula no número. Deixamos ela visível, ok? Deixa eu apagar esse aqui que era do exemplo anterior. Agora, olhando para a tabelinha, galera. Eu estou em miligrama e quero ir para centigrama. Quantas casas eu vou andar? Uma para trás, ok? Então, essa vírgula vai fazer o mesmo movimento. Ela vai andar uma casa para trás. Andando uma casa para trás, ó, ela se desloca daqui e agora ela se encontra aqui, entre o 3 e o 2. Tranquilo? Então, esse número, ele é o 53,20. Ou, como a gente já viu quando estudamos número decimal, esse zero aqui no final, ele não faz diferença nenhuma. Então, a gente pode escrever esse cara como 53,2 centigramas. Ok? Tanto assim ou assim é igual, está correto. Tranquilinho? Quer dizer que essa quantidade em miligramas é a mesma coisa que essa quantidade em centigramas. Ok, galerinha? Bom, galerinha, para finalizar esse assunto e a gente ingressar para os exercícios dessa unidade, eu aqui coloquei duas relações bem importantes sobre as medidas que a gente viu anteriormente. A de comprimento, a de massa e a de capacidade, ok? A primeira relação de todas é a do litro e a do quilograma. Tranquilo? Galera, 1 litro é igual a 1 quilograma. Sim, 1 litro é igual a 1 quilograma. Quer dizer, então, que 2 litros é o mesmo que 2 quilogramas. 1000 litros é igual a 1000 quilogramas. É uma relação direta, ok? A quantidade em litro equivale à mesma quantidade em quilograma. Tranquilinho? Professora, quer dizer então, se eu pedir uma coca de 2 litros na padaria ou no mercado, é o mesmo que 2 quilos? Exatamente. Galera, um equivale ao outro. É claro que, convencionalmente, a gente usa litro como a unidade de medida padrão quando a gente fala de líquido, beleza? Mas 2 litros é a mesma coisa que 2 quilos, ok? A segunda relação é quilograma e tonelada. A gente não falou dessa unidade aqui, galera, porque ela não está dentro, de fato, da medida de comprimento, mas da medida de massa, perdão. Mas tonelada também é uma unidade de medida muito maior do que a quilograma. Qual é a relação? 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Quanto vale, por exemplo, 3 toneladas?
Simples. Se a relação é de 1 para 1.000, 3 toneladas equivale a 3.000 quilos. Ok? É uma unidade também que a gente vai ver, a gente vai utilizar, porém ela é pouco estudada aqui nessa unidade. Tranquilinho? Beleza? Bom, galera, vamos agora fazer alguns exercícios. Na página 270, o exercício de número 1 diz o seguinte: escreva a unidade de medida de capacidade mais adequada para cada caso, litro ou mililitro. Nesse caso aqui na número 1, eu não quero que a gente utilize todas as unidades de medida. Eu preciso apenas do litro ou mililitro, tranquilo? Letra A. A figura que aparece para vocês aí é uma xícara de café. Bom, a xícara de café é medida em litro ou mililitro? Mililitro. Beleza? Letra B. Já vou colocar aqui, ó, letra B, letra C e letra D, para agilizar a nossa vida. Vamos lá. Letra B. Eu tenho um galão de água, aqueles galões enormes de água que a gente usa para filtro. Bom, qual é a unidade de medida mais adequada para se medir um galão de água desse? Litro. Professor, então quer dizer que não é possível medir um galão de água desse tamanho com a unidade mililitro? Deixa eu corrigir aqui, ó, que eu acabei escrevendo errado. Então, não é possível medir com a unidade mililitro? Sim, galera, é possível medir. Porém, a mais adequada é o litro. Ok? Letra C. Uma lata de refrigerante. Qual a capacidade, quanto de líquido eu consigo colocar ali dentro? É medido em litros ou mililitros? Percebam que é uma lata e não uma garrafa. Bom, uma lata é medida com mililitro. E por fim, na letra D, eu tenho um outro galão de água, maior do que o da letra C. Bom, se a letra C é menor e é medida em litro, obviamente esse outro galão também é medido em litro. Tranquilo? Vamos para o exercício de número 2. O exercício de número 2 diz o seguinte: observe a quantidade de suco em cada uma das jarras. No exercício, existe uma imagem com 3 jarras, A, B, C. Cada uma dessas jarras possui uma capacidade diferente. Melhor, possui uma quantidade de líquido diferente. A capacidade dessas 3 é igual. Dá para ver porque todas elas têm o mesmo tamanho. Tranquilo? Embaixo do enunciado, vem a pergunta: quantos mililitros faltam para completar 2 litros em cada uma dessas jarras? Bom, primeiro de tudo, percebam que a quantidade de litro em cada uma dessas jarras está sendo medida em ml. Eu não consigo comparar o litro com o ml, já que eles estão em unidades diferentes. Então, o que eu vou fazer inicialmente é transformar os 2 litros da questão em ml. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, a tabela para guiar a gente. Essa tabela ela é bem útil e a gente vai usar ela bastante. Bom, coloquei a tabela aqui, não fiz as linhas, mas deu para entender quais são as unidades. Vamos lá. De litro para mililitro, eu vou andar, ó, 3 casas para a direita. Quer dizer que a vírgula do número 2 vai fazer o mesmo movimento. Porém, cadê a vírgula do número 2? Simples, galera. A vírgula do número 2 está aqui, ó, 2,0. Ok? Essa vírgula ela precisa se mover, se deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Ela vai sair daqui e vai vir aqui para o final. O que eu vou fazer com esses espaços em branco? Preencho com 0. Tranquilo? Galerinha, podendo ou não colocar esse 0 aqui no final, beleza? Vírgula 0 no final pode ser escrito como também pode não ser escrito. A gente vê aqui pelo exemplo do 2. Tranquilo? Então, vou deixar esse cara aqui, ó, apenas 2.000. Deixa eu colocar uma setinha aqui.
2 litros é o mesmo que 2.000 mililitros, 2.000 ml. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, na jarra A, eu possuo 500 ml. Quanto falta de 500 ml para preencher a jarra inteira? Simples. A conta que devemos fazer é 2.000 menos 500. Não vou focar nessa diferença, mas vocês aí na apostila ou no rascunho façam essa conta. 2.000 menos 500, 1.500 ml. Beleza? Na jarra agora, letra B. Bom, eu tenho 1.750 ml. Quanto que falta para preencher a jarra inteira? Sabendo que a capacidade total da jarra está aqui, 2.000 ml. 2.000 ml menos 1.750, ok? De novo, essa conta façam numa folha à parte ou até mesmo em algum canto aí da apostila de vocês, tranquilo? Essa subtração vai dar 250 ml. Se eu despejar um copo de 250 ml nessa jarra B, eu consigo preencher ela por total. Por fim, jarra C. A jarra C tem apenas 350 ml. Então, vamos lá. 2.000, que é o total, a gente viu aqui, menos 350 ml. Fazendo essa conta, eu vou obter 1.650 ml. Belezinha, galera? Lembrando que aqui eu não estou focando nesse tipo de operação. Isso aqui já foi visto anteriormente. Não vamos perder tempo na videoaula fazendo essas operações. Porém, vocês aí na casinha de vocês, façam essas contas para exercitar. Quanto mais a gente exercita, mais a gente aprende. Então, essas contas aí para vocês são bem necessárias. Ok? Para finalizar os exercícios dessa página, vou apagar esse quadro. Para finalizar os exercícios dessa página, vamos fazer agora o exercício de número 3. O exercício de número 3 diz o seguinte: uma cafeteria usa 200 ml de leite para fazer uma receita de bolo. Quantos litros de leite ela usará para fazer 10 receitas iguais a essa? Primeiro de tudo, nós temos um valor de 200 ml, ok? Isso aqui corresponde a uma receita de bolo. Vou escrever aqui, ó, um bolo. Quantos ml eu vou usar para 10 bolos? Simples, a gente vai apenas multiplicar isso aqui por 10. Multiplicando esse cara aqui por 10, 200 vezes 10, 2.000 ml, ok? Com 2.000 ml, a gente consegue fazer 10 bolos. Tranquilinho? Porém, a questão me pergunta quantos litros de leite eu utilizo para fazer 10 bolos. Galera, com essa conta, eu consigo obter 2.000 ml. Ou seja, além de fazer essa conta, eu agora quero mudar a unidade de medida de ml para litro. Vou colocar aqui de novo a nossa tabelinha: KL, HL, DAL, L, DL, CL e ML. Beleza? Bom, vamos lá. Eu quero transferir o número de ml para L. Quantas casas eu vou andar para trás, para a esquerda? 3. Quer dizer que a vírgula desse número fará o mesmo movimento. Porém, cadê a vírgula do número 2.000? Galera, simples. A vírgula do número 2.000 está lá no final. Ok? 2.000 e 2.000,0 é a mesma coisa. Essa vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. A vírgula se moveu lá do final, agora ela está aqui na frente. Tranquilo? O número formado foi 2,0000. Porém, essa penca de zeros aqui no final, nós já vimos que não precisam ser escritos. A gente pode escrever apenas 2,0 ou até mesmo apenas o número 2. Tranquilo? 2 litros,
que era onde eu queria chegar. Belezinha, galera? Bom, galera, vamos agora fazer alguns exercícios. Na página 270, o exercício de número 1 diz o seguinte: escreva a unidade de medida de capacidade mais adequada para cada caso, litro ou mililitro. Nesse caso aqui na número 1, eu não quero que a gente utilize todas as unidades de medida. Eu preciso apenas do litro ou mililitro, tranquilo? Letra A. A figura que aparece para vocês aí é uma xícara de café. Bom, a xícara de café é medida em litro ou mililitro? Mililitro. Beleza? Letra B. Já vou colocar aqui, ó, letra B, letra C e letra D, para agilizar a nossa vida. Vamos lá. Letra B. Eu tenho um galão de água, aqueles galões enormes de água que a gente usa para filtro. Bom, qual é a unidade de medida mais adequada para se medir um galão de água desse? Litro. Professor, então quer dizer que não é possível medir um galão de água desse tamanho com a unidade mililitro? Deixa eu corrigir aqui, ó, que eu acabei escrevendo errado. Então, não é possível medir com a unidade mililitro? Sim, galera, é possível medir. Porém, a mais adequada é o litro. Ok? Letra C. Uma lata de refrigerante. Qual a capacidade, quanto de líquido eu consigo colocar ali dentro? É medido em litros ou mililitros? Percebam que é uma lata e não uma garrafa. Bom, uma lata é medida com mililitro. E por fim, na letra D, eu tenho um outro galão de água, maior do que o da letra C. Bom, se a letra C é menor e é medida em litro, obviamente esse outro galão também é medido em litro. Tranquilo? Vamos para o exercício de número 2. O exercício de número 2 diz o seguinte: observe a quantidade de suco em cada uma das jarras. No exercício, existe uma imagem com 3 jarras, A, B, C. Cada uma dessas jarras possui uma capacidade diferente. Melhor, possui uma quantidade de líquido diferente. A capacidade dessas 3 é igual. Dá para ver porque todas elas têm o mesmo tamanho. Tranquilo? Embaixo do enunciado, vem a pergunta: quantos mililitros faltam para completar 2 litros em cada uma dessas jarras? Bom, primeiro de tudo, percebam que a quantidade de litro em cada uma dessas jarras está sendo medida em ml. Eu não consigo comparar o litro com o ml, já que eles estão em unidades diferentes. Então, o que eu vou fazer inicialmente é transformar os 2 litros da questão em ml. Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, a tabela para guiar a gente. Essa tabela ela é bem útil e a gente vai usar ela bastante. Bom, coloquei a tabela aqui, não fiz as linhas, mas deu para entender quais são as unidades. Vamos lá. De litro para mililitro, eu vou andar, ó, 3 casas para a direita. Quer dizer que a vírgula do número 2 vai fazer o mesmo movimento. Porém, cadê a vírgula do número 2? Simples, galera. A vírgula do número 2 está aqui, ó, 2,0. Ok? Essa vírgula ela precisa se mover, se deslocar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Ela vai sair daqui e vai vir aqui para o final. O que eu vou fazer com esses espaços em branco? Preencho com 0. Tranquilo? Galerinha, podendo ou não colocar esse 0 aqui no final, beleza? Vírgula 0 no final pode ser escrito como também pode não ser escrito. A gente vê aqui pelo exemplo do 2. Tranquilo? Então, vou deixar esse cara aqui, ó, apenas 2.000. Deixa eu colocar uma setinha aqui. 2 litros é o mesmo que 2.000 mililitros. 2.000 ml. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro, na jarra A,
eu possuo 500 ml. Quanto falta de 500 ml para preencher a jarra inteira? Simples. A conta que devemos fazer é 2.000 menos 500. Não vou focar nessa diferença, mas vocês aí na apostila ou no rascunho façam essa conta. 2.000 menos 500, 1.500 ml. Beleza? Na jarra agora, letra B. Bom, eu tenho 1.750 ml. Quanto que falta para preencher a jarra inteira? Sabendo que a capacidade total da jarra está aqui, 2.000 ml. 2.000 ml menos 1.750, ok? De novo, essa conta façam numa folha à parte ou até mesmo em algum canto aí da apostila de vocês, tranquilo? Essa subtração vai dar 250 ml. Se eu despejar um copo de 250 ml nessa jarra B, eu consigo preencher ela por total. Por fim, jarra C. A jarra C tem apenas 350 ml. Então, vamos lá. 2.000, que é o total, a gente viu aqui, menos 350 ml. Fazendo essa conta, eu vou obter 1.650 ml. Belezinha, galera? Lembrando que aqui eu não estou focando nesse tipo de operação. Isso aqui já foi visto anteriormente. Não vamos perder tempo na videoaula fazendo essas operações. Porém, vocês aí na casinha de vocês, façam essas contas para exercitar. Quanto mais a gente exercita, mais a gente aprende. Então, essas contas aí para vocês são bem necessárias. Ok? Para finalizar os exercícios dessa página, vou apagar esse quadro. Para finalizar os exercícios dessa página, vamos fazer agora o exercício de número 3. O exercício de número 3 diz o seguinte: uma cafeteria usa 200 ml de leite para fazer uma receita de bolo. Quantos litros de leite ela usará para fazer 10 receitas iguais a essa? Primeiro de tudo, nós temos um valor de 200 ml, ok? Isso aqui corresponde a uma receita de bolo. Vou escrever aqui, ó, um bolo. Quantos ml eu vou usar para 10 bolos? Simples, a gente vai apenas multiplicar isso aqui por 10. Multiplicando esse cara aqui por 10, 200 vezes 10, 2.000 ml, ok? Com 2.000 ml, a gente consegue fazer 10 bolos. Tranquilinho? Porém, a questão me pergunta quantos litros de leite eu utilizo para fazer 10 bolos. Galera, com essa conta, eu consigo obter 2.000 ml. Ou seja, além de fazer essa conta, eu agora quero mudar a unidade de medida de ml para litro. Vou colocar aqui de novo a nossa tabelinha: KL, HL, DAL, L, DL, CL e ML. Beleza? Bom, vamos lá. Eu quero transferir o número de ml para L. Quantas casas eu vou andar para trás, para a esquerda? 3. Quer dizer que a vírgula desse número fará o mesmo movimento. Porém, cadê a vírgula do número 2.000? Galera, simples. A vírgula do número 2.000 está lá no final. Ok? 2.000 e 2.000,0 é a mesma coisa. Essa vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Ó. 1, 2, 3. A vírgula se moveu lá do final, agora ela está aqui na frente. Tranquilo? O número formado foi 2,0000. Porém, essa penca de zeros aqui no final, nós já vimos que não precisam ser escritos. A gente pode escrever apenas 2,0 ou até mesmo apenas o número 2. Tranquilo? 2 litros, que era onde eu queria chegar. Belezinha, galera?